Começa agora na TV Litoral, canal 18 da NET. Programa de esportes com a equipe de Ricardo Mazei. Olá galera, está começando na TV Litoral, canal 18 da NET, o programa de esportes com a equipe de Ricardo Mazei. O programa vai diariamente às 8 da manhã, 18h30 e às 23h30. E você também pode curtir pela internet, acessando tvlitoral.net, caraguanews.com.br, caraguaifm.com.br ou ainda pelo facebook.com/rm Programa de Esportes. Ao meu lado na bancada, Evandro Claro. Tudo bem, Xarope? Grande abraço a você, Mazei, telespectadores da TV Litoral, tá tudo ótimo. Evandro, hoje o pessoal não pode perder o programa. Na segunda parte, depois do intervalo comercial, uma entrevista exclusiva com o Dr. Pedro Norberto, presidente do Esporte Clube 15 de Novembro de Caraguá, falando toda a situação do 15. Donizete Machado esteve conversando semana passada com o Pedro Norberto, teve reunião do Conselho no sábado. Essa semana é uma semana decisiva para o futuro do 15. Então não perca uma matéria com quase 16 minutos de duração com o Pedro Norberto, e nós estamos agendando também para conversar com ele no programa de rádio durante essa semana, Evandro. Fato é que em relação, fora a imprensa escrita, que já tinha noticiado, é a primeira declaração do Pedro Norberto, é uma declaração um pouco mais ampla, né, Mazei? Falando de toda a situação, falando do que ele enfrentou, do que ele passou por conta de ter pego o 15 numa situação que não era muito vantajosa. Está bem ilustrativa e explicativa a matéria. É claro que as soluções estão sendo buscadas e essa semana é, como você disse, uma semana importante para que o futuro do 15, se é que existe um 15 hoje em dia, ele continue, mas vai ser muito legal. Mas é uma semana muito importante e a matéria está bem explicativa em relação a isso. Eu acho que o caminho seria melhor o 15 se a prefeitura pudesse, de repente, municipalizar o 15, pudesse saldar a sua dívida, os seus compromissos, e o 15, a população de Caraguá, o esporte de Caraguá, não perderia essa área. Porque se for a leilão, né, alguém vai comprar essa área social, que é 3.500 metros, aí o 15 pagaria sua dívida, ficaria com um bom dinheiro em caixa. Eu não sei o montante da dívida, não sei se o Pedro Norberto fala disso também na entrevista, eu ainda não vi, não sei se ele tem a totalidade, mas seria interessante o 15 manter essa área, né, ou mesmo pelo lado da prefeitura municipal, para a gente não perder essa área de esporte, Evandro. É falado sim em relação ao valor da dívida do 15. Qual é o valor, você sabe? O valor é entre 600 e 700 mil reais. O valor total? O valor total da dívida. Aí é o seguinte, Evandro, dizem os entendidos da área das imobiliárias que no centro da cidade, que era a área do 15, vale R$1.000 o metro. Lá tem mais de 3 mil metros a área social. Seriam 3 milhões. Né? E o restante do dinheiro? Como será aplicado, né, para o 15 de novembro? Então, é isso que a gente quer conversar com o Pedro Norberto também e esclarecer no programa de rádio, tá certo? Exatamente, é falado sobre sim o valor, não entra-se nesse detalhe, mas uma coisa que o Pedro Norberto fala, que já foi noticiado, é o seguinte: de tudo isso que está sendo discutido, o único fato de verdade é o leilão. Isso aí não escapa, mas o leilão vai acontecer. O que a gente tem que saber é o que vai ser feito com a outra parte que não vai ser leiloada, que é o campo de futebol, e o que pode ser feito para que aquilo não vire um espaço para uma outra coisa e de repente seja investido no esporte. Mas o leilão, infelizmente, ele vai acontecer. Programa de esportes, então daqui a pouco você não pode perder essa entrevista exclusiva com o Pedro Norberto. Caraguá, Evandro, está jogando o Campeonato Paulista de Futebol Feminino e Caraguá empatou com a cidade de Ilhabela no último domingo no Centro Esportivo. 1-1, a Laiane marcou o gol de Caraguá e a Darlene fez o gol de Ilhabela. Então tá aí o futebol feminino de Caraguá jogando o Campeonato Paulista, Evandro. É importante, até porque o futebol de Caraguá tem enfrentado algumas dificuldades, o feminino muito mais do que o masculino, como sempre, não é em Caraguá só, mas no Brasil inteiro. E é interessante esse investimento em campeonatos locais, né, Mazei? Para que as garotas se movimentem, não só cheguem para jogar jogos regionais, e aí se complicam, né, que tenham campeonatos durante o ano, para que continuem a atividade. Vamos às efemérides da semana, Evandro Claro. Um aniversário de um clube importante do futebol mundial, que já foi campeão do mundo, inclusive o Porto. 28 de setembro, a fundação em 1893, o Futebol Clube do Porto. O Porto é uma nação, como dizem os torcedores, uma nação. E é uma nação que vem crescendo. Para quem não sabe, o Porto ganhou 7 dos últimos 8 campeonatos portugueses, sendo que dos últimos 3 que ele ganhou, 2 de forma invicta. Um campeonato com incríveis 27 vitórias e 3 empates. O ano passado ganhou com 24 vitórias e 6 empates. Esse ano o Porto pode seguir um caminho parecido. Por enquanto, em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Tá muito bem, é um time que dos últimos 90 jogos dos campeonatos nacionais perdeu apenas 1.
e domina o futebol português. Na Europa tem um pouquinho mais de dificuldade, mas o Porto está muito bem. Além do aniversário do Porto, em 1969, no dia 24 de setembro, o craque Tostão acabou levando uma bolada do zagueiro Ditão, da equipe do Corinthians, numa partida no Pacaembu. Ele ainda disputou a Copa de 70, mas foi por esse episódio que ele acabou tendo dificuldades de deslocamento da retina e acabou tendo que encerrar a sua carreira no futebol. Tostão, campeão em 70. E em 1967, no dia 26 de setembro, foi fundada a Federação Amazonense de Futebol. O Amazonas que agora está em foco, porque lá será uma das sedes da Copa do Mundo do ano que vem. Mas aí... Muito bem, programa de esportes, TV Litoral, canal 18 da NET. Mascote hoje de seleção, Evandro. Seleção da Inglaterra, o English Team. O English Team que tem uma Copinha do Mundo, que a arbitragem ajudou, né? Em 66, né? Aquele 4-2 na Alemanha. E corre risco de ir para repescagem esse ano, hein? Corre risco, não tá bem nas eliminatórias não, mas é uma seleção que tem força. Até inclusive venceu a seleção do Filipão em um amistoso recentemente. É um time forte, é um time bom, com Lampard, com Rooney, tem o bom goleiro Har, mas historicamente tem essa mancha, né? Para ganhar a Copa do Mundo teve que jogar em casa e teve que contar com a ajuda da arbitragem. É que a trave se mexeu, Evandro, é isso, ela se moveu. Até porque a trave é conhecida por ser móvel, a gente vê muita trave fugindo. Por exemplo, quando o Michael Leite chuta uma bola, a trave foge, nunca entra. E foi o que aconteceu na Inglaterra. Você pega no pé do Michael Leite, tá lá no Náutico, o Náutico quer devolver pro Palmeiras. Não, né? Não, deixa ele lá. Aí não. Mas o mascote da Inglaterra, que pode ir para a repescagem na Copa do Mundo aqui para o Brasil. A Inglaterra, que o David Beckham não joga mais na seleção, ele esteve no GP de Singapura, foi convidado do Bernie Eccleston para comparecer a assistir o GP. Quem tem moral, tem moral. Se construiu muito mais como empresário do que jogador de futebol. E isso traz algumas consequências boas, como esse convite. Uma cidade feia que é Singapura, né? Um país feio. Então, você imagina, ele deve ter passado muito mal lá, mas aí... O Galvão Bueno cansou de chamar na transmissão da Globo de a cidade do terceiro milênio. Já na tela, a sessão esporte ontem, Evandro, vamos recordar, aí o time do Esporte Clube Tabatinga, lá dos irmãos lá. Time de 95, em pé da esquerda para a direita, o Nivaldo, o Jair, o Zezinho, o Gilmar, o Jairo, o Dito, agachados o Toninho, o Sargento Marquinhos, Santista, o Nenê, o Juninho e o Braz, timaço da Tabatinga de 95. A outra foto do antigo campo da Sudel, hoje campo do Indaiá, 12º aniversário da SEC, em pé da esquerda para a direita, o Edinho, o Toninho Barbosa, o Cachura, o Valdir, Anacleto, o Dico, o Carlão, o Deusdete, né, famoso Deusdete, hein? Fidelis, um abraço pro Fidelis. E também o Edmir. Agachados, o Fausto Benatti, o Roberto Kawata, Capitão Romano e o Itiro. O Capitão Romano, um grande abraço, viu? O pessoal da Defesa Civil fazendo sempre um grande trabalho aqui em Caraguá. E a outra foto para encerrar do Jori, dos Jogos Regionais do Idoso, em 2009, aqui no Centro Esportivo Municipal. Programa de esportes, vamos agora ao pôster campeão, Evandro, de 2004, o Santos, o Peixe de Diego e Robinho, o time também do Lucha, né, Evandro? Foi o último canto do cisne do Luxemburgo, aliás, que desde 2004 não faz nenhum grande trabalho. O Santos disputou ali ponto a ponto com o Atlético Paranaense, acabou chegando nas rodadas finais, na rodada final, precisando de uma vitória simples contra o Vasco, e foi isso que o Santos fez. Aliás, jogo que o Valseri estava, né? O jogo foi em Rio Preto, foi transmitir, né? E nesse dia, Ivan de Oliveira teve o seu batismo na equipe de esportes. Ele dormiu no mesmo quarto que Tadeu Astoni. Você imagina, amigo, o Tadeu do jeito que ronca, o Ivan falou, mas ei, não consegui dormir. Você também passou por isso, né, Ivan? Já passei por isso no Rio de Janeiro. Tadeu Astoni, mais conhecido como o helicóptero roncador, que, né, assusta as madrugadas de qualquer pessoa. Mas acontece, mas é da vida. Foi um grande campeão do Santos, um belo título. Esse time aí com o Diego, o Robinho, o time de 2004, o time do Peixe, do Lucha, que tinha sido campeão ano anterior com o Cruzeiro. Nós vamos ao intervalo e na volta, Pedro Norberto, presidente do 15, fala num bloco especial a situação atual do Leão do Litoral Norte. Não sai daí, você não pode perder. Estamos apresentando Programa de Esportes com a equipe de Ricardo Mazei. O Brasil é o país do futebol, mas também é o país das festas. Por isso, a nossa Copa do Mundo da FIFA vai ser a melhor de todas. Alguns insistem que os nossos aeroportos não vão dar conta, que o trânsito vai ser um caos e sempre dizem, se tá assim agora,
Imagina na Copa. Pessimistas, pensem bem. Um país que faz os maiores clássicos, o Réveillon e o Carnaval, vai fazer a melhor festa já vista. Vamos imaginar como os aeroportos estarão lotados. Sim, estarão! De torcedores empolgados e atletas incríveis. Vamos imaginar como teremos engarrafamento. Sim, teremos! De trios elétricos. Imagina as praias, imagina as cidades, imagina o Brasil. Imagina que onde houver futebol, vai ter Brahma. E onde houver Brahma, vai ter festa. Brahma, imagina a festa. Beba com moderação. Caraguatatuba conta com uma das melhores pizzarias da região. Pizzaria Lunamar. Ambiente familiar e atendimento de primeira. Experimente também as deliciosas esfirras e lanches da Pizzaria Lunamar. Avenida Miramar, 1136, Porto Novo. 3887-4640. Lunamar 2 no Sumaré. 3883-5066. Confira essas ofertas da CVC. Pacote para Porto Seguro apenas 10 de R$ 64,00. Maceió apenas 10 de R$ 72,00. Natal apenas 10 de R$ 83,00. Compre agora mesmo. CVC, tudo por uma boa viagem. Seja sócio da Associação Comercial de Caraguá e desfrute das vantagens. Convênio com a Unimed, certificação digital, desconto em empresas da cidade, consulta SPC Serasa e Cheques. Rua São Sebastião, 19. Fone 3897-8822. Padaria Pão Douro do Fernando. Pães especiais, salgados, bolos e quitutes. Encomendas para festas e casamentos. Agora com almoço, frango assado e pizzas. Disque Encomendas 3887-1803. Se você procura negócios imobiliários em Caraguatatuba, conheça a Residencial Imóveis. Nossa equipe de profissionais espera por você para realizarmos ótimos negócios. Voltamos a apresentar Programa de Esportes com a equipe de Ricardo Mazei. De volta com o programa de esportes TV Litoral, canal 18 da NET. E chegou a hora, com imagens do Audísio, Donizete Machado conversou com Pedro Norberto, explicando a situação atual do 15. Preste muita atenção na matéria. Estamos aqui no campo do Esporte Clube 15 de novembro de Caraguatatuba, com seu atual presidente, Pedro Norberto. O Pedro, hoje uma reunião importante para o 15, né? Realmente hoje nós temos uma reunião, uma assembleia extraordinária para uma autorização para que a gente possa negociar junto à municipalidade a municipalização do 15. Ô Pedro, você já tentou outros recursos aqui na cidade. Conta para o nosso telespectador o trabalho que você teve até hoje em busca de uma solução para os problemas do 15. Realmente quando nós assumimos, anteriormente eu fazia parte do Conselho Deliberativo do 15 e houve alguns problemas de ordem jurídica no 15 em relação a um dos antigos presidentes, e nós fomos obrigados na época praticamente a assumir a presidência do Conselho Deliberativo. E na presidência do Conselho Deliberativo nós fizemos uma estruturação administrativa do 15 e veio então a eleição do 15. E nós, na época, tínhamos uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para administrar o 15. Apareceu um presidente, e esse presidente era o único, praticamente eram dois grupos, eram dois presidentes, e um dos presidentes ganhou a eleição, que foi realmente uma verdadeira tragédia administrativa no 15. E, infelizmente, um outro grupo que tinha propostas melhores não foi aprovado, quer dizer, não passou. A gente não sabe por quê, mas o conselho da época escolheu a outra chapa. E nós, ainda nessa época, fazíamos parte da presidência do Conselho Deliberativo. Com o passar do tempo, nós fomos verificando que as coisas não caminhavam. E houve, inclusive, desaparecimento de vários documentos do 15 num incêndio que houve na época. Até hoje a gente não sabe como ocorreu esse incêndio, mas na época me parece que o presidente da época fez boletim de ocorrência, tudo, e se justificou do incêndio que havia tido no 15. E com isso, o que aconteceu? Todos os processos trabalhistas
que haviam anteriormente, eles haviam corrido sem uma defesa. Então eles correram da maneira, quer dizer, sem haver defesa nenhuma. E esses processos caminharam e, claro, deram justa causa para os impetrantes dos processos. Nós tentamos todas as maneiras possíveis de tentar resgatar estes papéis ou resgatar os documentos, mas infelizmente não havia possibilidade de resgatá-los. Então não teve como a gente brigar na justiça por esses processos. E eles correram, à revelia praticamente. Tentamos algumas vezes com os advogados do 15 tentar reverter a situação, mas infelizmente não houve possibilidades. A possibilidade era pagar as dívidas e nós não tínhamos recursos suficientes para fazer isto. E as dívidas foram crescendo e correram e hoje nós estamos praticamente com uma dívida enorme no Ministério do Trabalho, que para nós é enorme. Tá? Deve estar girando em torno de uns 600 mil reais. As dívidas trabalhistas devem estar girando em torno disso atualmente. Além das dívidas fiscais, dívida de imposto de renda, aí você me pergunta, poxa, mas o 15 não paga imposto de renda? Realmente não paga imposto de renda. Mas existe uma dívida de um bingo que realizaram na época e não pagaram o imposto de renda respectivo. Aí o que aconteceu? Isso foi crescendo e hoje essa dívida só com imposto de renda deve estar girando em torno de uns 25 mil reais, certo? Então nós temos dívidas trabalhistas, temos dívidas com imposto de renda, temos dívidas com a municipalidade, que são dívidas também, algumas por falta de prestação de contas de algum presidente que recebiam recursos do município e não prestaram contas. E foram obrigados, claro, a devolver esse dinheiro por falta de prestação de contas. Então, durante todo esse período, eu estou à frente do 15 aproximadamente, uns 7 anos aproximadamente. Sempre com eleições democráticas. Nós tivemos 2 eleições que nós tivemos alguns problemas jurídicos por parte do concorrente, mas as coisas caminharam, vamos dizer assim, caminharam de uma maneira normal, de uma maneira bastante democrática. Foram abertos várias perspectivas e várias possibilidades de novos presidentes se candidatarem, mas infelizmente durante todo esse período ninguém se candidatou. Então, para segurar essa administração do 15 e para que a gente pudesse manter este patrimônio que é da cidade, nós estamos até hoje à frente do 15. E hoje, infelizmente, nós já temos deflagrado o edital de leilão para pagamento das dívidas. Eu acho que é uma coisa justa, tem que pagar as dívidas. E hoje nós estamos em negociação com a municipalidade com o objetivo de municipalizar o 15. Eu acho que a municipalização do 15 e a desapropriação e municipalização do 15 é o que nós vamos discutir hoje com a Assembleia. Uma autorização para que a gente possa fazer com o município esta negociação. Então, Pedro, essa Assembleia de hoje não é para aprovar leilão. É bom que fica bem claro isso, né, Pedro? Não é para aprovar que vai ser leiloado, assim uma solução, que é uma autorização do Conselho para uma negociação. Exatamente, não. O leilão, não vai se discutir o leilão, porque o leilão já é um fato real, né? Já saiu o edital, tudo. Então nós estamos em fase de andamento do processo, né? Então, quer dizer, o que nós vamos discutir hoje é realmente a possibilidade de se negociar com a Prefeitura a municipalização do Esporte Clube 15 de Novembro. Presidente, é importante, eu vou voltar à pergunta anterior. Você procurou vários empresários, várias entidades da cidade, até de fora, pedindo ajuda para o 15. Seria bom que você citasse essa fórmula. Antes disso, nós tentamos várias alternativas. Nós tentamos até, inclusive, realizarmos um projeto, que era um projeto de viabilização do 15 através do comércio. Mas, infelizmente, nós não tivemos, por parte do comércio, este apoio. Nós tivemos inscrito
praticamente, acho que nós esperávamos termos uns 300 empresários interessados em que a gente prosseguisse o trabalho com o Esporte Clube 15 de Novembro. Esperávamos. E, nesta época, nós tivemos a adesão apenas de 12 empresas. E dessas 12 empresas, apenas 6 empresas fizeram o pagamento da primeira parcela. E, claro, depois nós tivemos que devolver essa parcela. Por quê? Porque nós não tivemos a adesão maior que a gente esperava, que eram aproximadamente de uns 600 empresários da cidade. Isso foi uma das tentativas que nós fizemos. A outra tentativa que nós fizemos foi transformar o clube num clube social. Realizamos um projeto através de uma parceria com a Faculdade Módulo de Arquitetura. Nós tentamos uma parceria, fizemos um pré-projeto, inclusive com o apoio do engenheiro Abud, arquiteto Abud. Esse pré-projeto nós levamos a uma reunião e, infelizmente, nós só conseguimos a adesão, nós precisávamos ter uma adesão grande de pessoas para que a gente pudesse resgatar o 15, pagar a sua dívida e construirmos um clube social. Estivemos inclusive em contato com uma construtora da cidade, que a construtora da cidade se mostrou interessada realmente em abraçar esta ideia. Porém, nós não tivemos uma adesão necessária para darmos desenvolvimento ao projeto. Presidente, é óbvio que a saída do 15 do futebol é para a economia. Deixa isso bem claro para nosso telespectador. É claro, quando nós nos afastamos do futebol profissional foi simplesmente para tentarmos reestruturarmos o 15, porque o que se fazia? As pessoas faziam o seguinte, eles realizavam os torneios e ficavam devendo os torneios. No último torneio que nós realizamos, o empresário nos deixou na mão e nós tivemos que tocar o torneio até o final, porque se não tocássemos o torneio, nós seríamos multados pela federação em R$100 mil. Então nós pagamos as dívidas que nós tínhamos na cidade, que eram dívidas particulares, que tinham feito em nome do 15, e outras dívidas, claro, nós não conseguimos pagar, que seriam as dívidas trabalhista, as dívidas fiscais, nós não conseguimos. Mas as dívidas com empresas da cidade, compra de material de construção, na época, isso nós saldamos todas essas dívidas. Mas as dívidas maiores a gente não teve condição de saldá-las. Então, com isto, o que aconteceu? Se tornou inviável tocar o 15. Então, todo mês, o que faltava para completar as despesas, porque a gente tem uma despesa fixa, né? É luz, é água, é funcionário, é limpeza, é manutenção. Então, mesmo essas dívidas fixas, muitos meses, nós tivemos que cobrir por falta de entrada de recursos para fazer isto. Presidente, o que você acha daqui para frente, na sua opinião, o futuro do 15? Eu acho o seguinte, nós estamos sugerindo à municipalidade, se eventualmente nós for feita, a municipalização do 15, que transforme o 15 numa fundação para o desenvolvimento e apoio às atividades desportivas do município. Então isso é uma ideia que a gente está levando ao município, e se isto for acatado, nós podemos então dizer o seguinte, que o 15 como um patrimônio da cidade, ele seja mantido. Então, para que não se perca o 15 como um patrimônio, é que nós estamos sugerindo para que se faça realmente do 15 uma fundação. Uma fundação Esporte Clube 15 de Novembro de Caraguatatuba. E esta fundação, ela se ocuparia do desenvolvimento do esporte no nosso município, um apoio, né, às atividades desportivas do município. Isso não quer dizer que você vai acabar com outras estruturas do município que tocam hoje o esporte, não. Seria mais uma estrutura que daria suporte, como hoje temos a Fundação Cultural, que é uma grande entidade, uma entidade de projeção estadual. Nós poderíamos também fazer do 15 também esta instituição
que daria apoio às atividades desportivas do município. Presidente, aquela história que o 15 vai morrer, o 15 vai deixar de existir, realmente não existe isso, né, presidente? Não, eu acredito que não, mesmo porque o nosso prefeito, ele não quer que isso aconteça. Ele mesmo, em conversa, ele mesmo disse que o 15 é um patrimônio do município e ele vai fazer tudo para preservar este patrimônio. Então, a gente vê que por parte da municipalidade, a gente tem realmente esta sensibilidade de perceber que o 15 é realmente um patrimônio da cidade e que deve ser preservado. Então, isso eu já fico feliz de saber que o nosso prefeito pensa desta maneira. E é uma pena, né, o Mazei, a nosso telespectador. Recentemente, presidente, nós estivemos numa exposição de camisa dos times do Brasil inteiro e mexendo ali a gente viu o do 15 e isso deixou a gente muito orgulhoso porque o 15 ele brilhou no futebol do estado de São Paulo. O 15 teve os seus momentos de glória, né? Infelizmente, esses momentos de glórias poderiam ter sido preservados para as nossas novas gerações se nós tivéssemos pessoas imbuídas de um sentimento de amor por essa estrutura. Eu me emociono realmente, porque eu ver o 15, que é um patrimônio do município, chegar neste momento desta maneira, isso me deixa muito triste, porque esses 6 anos que eu estive à frente do 15 foi realmente com um único objetivo, com o objetivo de manter este patrimônio que não é meu, que não é seu, que não é de uma pessoa individualmente, mas é um patrimônio nosso, de todos nós que somos munícipes. É bom que o telespectador saiba disso, o nosso presidente está emocionado, realmente um momento de emoção, é uma transição, é uma passagem que o 15 está passando para a recuperação. Nós temos só que agradecer ao presidente dessa gentileza, o presidente. E conta com a gente, nós também somos daqui e vamos lutar porque o 15 não caia no abismo. Nós acreditamos que é a única solução, nós não temos outra solução. Ou nós perdemos o 15, entre aspas, que eu acho que se a gente municipalizar o 15, a gente não perde o 15. Não perde o 15, porque existe realmente um sentimento da administração municipal em preservar este patrimônio para o município. Ok, muito obrigado, presidente, estamos à disposição. A gente gostaria de agradecer a atenção de vocês e pedir desculpa por alguns órgãos de comunicação que solicitaram que nós dessemos entrevista. A gente não gostaria de antecipar os fatos, mesmo para que não se prejudique esta negociação que estamos fazendo, porque a gente acha que o que nós dissemos está escrito lá no jornal. Vocês vieram até aqui, eu agradeço a atenção dos órgãos de comunicação, pelo respeito e pela vontade também de preservar esse patrimônio. O nosso muito obrigado. Boa sorte, presidente. Obrigado. Donizete Machado, da sede social do Esporte Clube 15 de Novembro, para o programa de esporte. Muito bem, é a matéria com o Donizete Machado entrevistando o presidente do 15, Pedro Norberto. Esse assunto, claro, vai ser repercutido também até com mais tempo no nosso programa de rádio. Tomara que o 15 possa sair dessa, mas a situação realmente, como vocês observaram, é muito crítica. Evandro Claro, um grande abraço e até a próxima. Mazei, grande abraço a você, telespectadores da TV Litoral e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, pelo carinho, pela audiência. Você curtiu mais um programa de esportes com a equipe de Ricardo Mazei. Tchau, pessoal. Até mais. Você acompanhou na TV Litoral, programa de esportes com a equipe de Ricardo Mazei.